estou aqui no monte novamente. Irmãos, sempre procuro, né, um lugarzinho mais reservado para poder falar com os irmãos aqui no monte, né, porque alguns irmãos oram alto, né, eu acabo também falando um pouco mais baixo, peço perdão para os irmãos, que eu gosto de me concentrar bastante no que estou falando, né, mas na verdade não é eu que falo, né, irmãos, o Senhor coloca as palavras aqui na minha boca, não por meio de merecimento, tá, irmãos? Não por meio aí de doutrinas que os homens colocam, mas por meio da graça merecida, né? Que vem do nosso Senhor Jesus, né? Que se não fosse, aleluia, Ele ter, né, feito aquele sacrifício lá por nós, né? Que Ele é o sacrifício perfeito, o Cordeiro perfeito, né? Que nos trouxe a paz. Aleluia, estava todo mundo aí perdido, né? Foi através do sangue de Jesus, que através, né, do sangue dele, da nossa fé, nós somos salvos, somos livres através da nossa fé, através do sangue, né? O sangue precioso de Jesus, porque o nosso DNA, né, aquilo que herdamos, irmãos, aleluia, da raça humana, nos leva à perdição. Mas o sangue de Jesus nos cobre, Ele nos purifica, Ele nos justifica. Ah, irmãos, quer dizer que eu sempre estou falando isso, irmãos, mas eu estou falando em primeiro lugar para mim, tá? Meu irmão, isso quer dizer que eu posso viver de vida de qualquer jeito, como muitos aí estão pregando, né, irmãos? A gente está vendo aí pessoas pregando, né? Eu estou pela graça, então posso continuar fazendo o que eu quero. E piorou, né? É uma apostasia. Se você sabe que você está fazendo é algo que desagrada o Espírito Santo, você continua fazendo, você já está fazendo de uma forma consciente, né? Um abismo chama outro abismo. Não é isso, irmão, não é eu botando o dedo na cara de ninguém, não. Isso a primeira passa primeiro por mim, a espada, né? Mas isso é para a gente estar em constância vigilância. Eu vi muitos cristãos, irmãos, aleluia, crendo em falsas aí doutrinas, né? Pessoas que falam aí que, descaradamente que servem as trevas. Não é nem disfarçado das trevas entre nós, não. São pessoas que descaradamente servem as trevas, né? Que pretendem abrir igreja, né? A igreja daquilo que eles acreditam, não precisa eu ficar falando, né? Os irmãos já entendeu, da igreja né, irmãos? E pessoas que se autotitulam aí, que se titulam, né, bruxos das trevas, né, e para servir as trevas, querendo ensinar a palavra. E muitos cristãos, nossa, não é que faz sentido, né, irmãos, o inimigo, ele não mente com uma palavra de 100% mentirosa, não, ele vem com uma palavra que 98%, 99% possa ser verdade, mas aquele 1% é que faz toda a diferença. O inimigo, ele é o pai da mentira, ele é enganador, ele é astuto, ele é inteligente e ele consegue te manipular se você der lugar, né? Como que ele consegue um lugar dele? Quando damos o lugar à carne, né? Ele entra por uma brechinha que seja. Então, por isso que a gente tem que estar sempre vigilante. A misericórdia de Deus, irmãos, é tão linda, né? Tão bonita, que Ele olha a nossa longanimidade, né? Ele olha a nossa intenção, a intenção do nosso coração, porque falhas, escorregões, né, caídas, nós somos seres humanos, né? Vemos grandes homens de Deus que está aí na palavra, né, que caíram, que falharam, que escorregaram, né? Mas aí Deus olha as intenções, né? Me faz lembrar, aleluia, glória a Deus, Sansão, né? Que errou muito durante a vida dele toda, né? Tinha ali, ele era um homem separado desde o ventre, né? E ele ali fez escolhas péssimas na vida dele. Mas ali no último momento da vida dele, né? O Senhor viu ali a intenção dele, aleluia, de se redimir diante dos erros dele de uma vida toda. Então o Senhor, Ele olha nossas intenções. Guarde bem, irmãos, que essa palavra, em primeiro lugar, é para mim, glória a Deus. O Senhor, Ele vê as intenções do meu coração, né? A Marcela tem um defeito X, Y. Poxa, ela tem, mas a intenção dela é de melhorar. Ela tem, mas a intenção dela é de permanecer, que o meu espírito transforme, que o meu espírito purifique. A intenção dela não é mais que a vontade dela seja feita, ainda que doa ela, mas que minha vontade seja feita. Aleluia, né? E a gente sabe, né,
que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas o nosso entender carnal, humano, ela chega a ser desagradável, né? Porque contra a nossa vontade, né, irmãos? Então, quando a gente entrega a nossa vontade à vontade de Deus, né, a gente está nos renunciando, né? Aleluia. E ali Deus vai nos transformando, é a transformação de dentro para fora, né? A gente usa muito esse exemplo da largata, né? A largata, poxa, depois de tudo que eu passei, né? Esse é meu filho, o casulo, e o casulo ali é uma preparação, né? Aleluia, de dentro para fora, para ela se transformar numa outra criatura, ela não volta a ser largata. Aleluia, ela se transforma em uma outra criatura, que é borboleta. A largata é um inseto, borboleta é outro, né? A largata, ela se rasteja, a borboleta voa. Então, irmãos, é uma grande transformação, é um lindo exemplo que Deus coloca em nossos corações, porque é assim que acontece conosco, é parecido. A gente não volta a ser a velha criatura, né? Em Cristo somos novas criaturas, então a gente passa pelo quê? Pelo processo, né? Então, irmãos, o processo ele é árduo. Foi muito difícil para a largata. Ela achava que o processo era o fim dela, e assim é conosco. A gente acha que o processo é o nosso fim. Outra palavra que o Senhor me deu também, irmãos, é que o fim das coisas, né, são melhores que o início delas. Deus me colocou essa palavra no meu coração também. Medite nessa palavra. Aleluia. É muito bonita. Aleluia. Porque a borboleta ela acha que é o fim, mas quando ela vê, é um novo começo. É assim na minha vida, é assim na vida dos irmãos. E eu irmão, e assim como os irmãos, também passo por esses momentos que eu acho que é o fim mesmo. Eu olho assim, isso é o fim, não tem mais jeito. E de verdade, irmãos, o Senhor ele nos deixa chegar ao fim mesmo, ao fim das coisas. Ele deixa a gente chegar no final de tudo. Aleluia, porque Ele, aleluia, é o nosso mestre, né? Ele é o nosso guia, Ele é o nosso criador, Ele é o nosso Pai. Então, aleluia. Então, Ele quer que a gente tenha um relacionamento com Ele, a gente quer que a gente seja dependente dEle. Então, por muitas vezes vamos passar assim por esse processo que achamos que é o fim, mas na verdade é o início na presença dEle. Eu creio, irmãos, aleluia, que assim como essa fase dessa criatura, da largata, né? Aleluia, é uma fase passageira, né? Que ela passa pela aquela situação toda, né? Que é levada ali naquilo que ela acha que é o fim, que é o casulo, que ela acha que é o próprio caixão dela ali, ela preparando. Aleluia, quantas vezes não é assim conosco, né? E quando ela vê ali, aleluia, glória a Deus, é uma nova vida, né? Na verdade é tudo diferente, ou seja, a velha criatura morre, né, para que renasça ali, nasça ali, né, uma nova criatura, né, porque Jesus disse a Nicodemos, né, que é necessário nascer de novo. Nicodemos, como assim, vou voltar para o ventre? Não, é nascer no espírito. Então, isso tudo que eu estou falando, irmãos, é no sentido espiritual. Aleluia. O Senhor também colocou em meu coração, irmãos, 1 Samuel, no capítulo 20, se eu não me engano, quando Jonatas ali salva a vida de Saul, né, que ele alerta a Davi da inveja, né, do ciúme ali aleluia, o ciúme ali de Saul que estava tão grande, aleluia, glória a Deus, que, aleluia, que virou ali uma inveja, né? Então, como virou uma inveja, Saul queria matar Davi, né? E Jonathan ali se coloca no meio ali para salvar a vida de Davi, para que Davi abra seus olhos, aleluia. Enquanto eu estou falando, Deus está falando comigo, né? Irmãos, quantas vezes, né? Não é que a história deles se repete ao pé da letra da nossa vida, mas de uma forma espiritual, sim, se encaixa em nossas vidas. Muitas das vezes, né, irmãos, nós temos pessoas que nós amamos porque Davi amava Saul, né? Isso é um exemplo, tá? Não estou falando que A, B na vida do irmão, da irmã, é Saul, assim, de uma forma, assim, ao pé da letra. Estou falando de situações, tá, irmãos? Há situações ali, às vezes a pessoa ali, por estar no processo de libertação, nem sempre, volto a dizer, é uma pessoa perversa, uma pessoa de linhagem ruim, não. Muitas das vezes é uma pessoa ali que está em processo de libertação. Mas Deus sabe quem é quem, por isso que a gente tem que entregar as pessoas que nos perseguem nas mãos do Senhor. Porque Deus sabe se são filhos de perdição, se são filhos de salvação. Não cabe em mim, irmão, chegar aqui no monte, dar uma de feiticeira, achando que estou arrasando, orando para
acontecer desgraça na vida do irmão, tá me fazendo mal, né? Que aconteça pior na vida dele. Às vezes a gente até fala, irmãos, em falar besteira, mas a gente tem que se arrepender, porque Jesus falou, né? Jesus nos deixou o ensinamento que a gente tem que abençoar e não amaldiçoar aqueles que nos amaldiçoam, né? E o próprio Deus, né? Que se encarrega, né? Ele não, aquele que veio para nos amaldiçoar, o Senhor o quê? Ele não deixa nos amaldiçoar, faz abençoar, como foi Balaão. Balaão tentou amaldiçoar aquele povo, o povo de Deus, e não, abençoou. Ou seja, o próprio Deus ali interveio, porque ele não tinha o poder de amaldiçoar um povo que Deus já tinha abençoado. Assim é nas nossas vidas. Então as pessoas que estão nos amaldiçoando, na verdade elas estão tentando nos amaldiçoar, estão perdendo tempo, ainda estão brincando com fogo, né? Porque, aleluia, estão nas mãos de Deus. Porque o que a gente pode fazer é entregar, Senhor, entrega essa pessoa em tuas mãos. O Senhor sabe de todas as coisas, faça a tua vontade, né? Aleluia. Então a gente não tem que ficar se importando se Deus vai agir com misericórdia, se Deus vai agir com juízo. O que importa é que Deus vai agir, vai cessar a perseguição no momento certo. Porque cessou na vida de Davi, por que não vai cessar na minha vida, não vai cessar na vida dos irmãos? Então o que eu estou dizendo, irmãos, aleluia, que ali foi um alerta, né? Foi um despertamento para que Davi caísse em si, aleluia, glória a Deus, que Saul, aquele ciúme ali se transformou numa inveja. E às vezes, irmãos, o ciúme ainda nem se transformou numa inveja, mas Deus já quer nos dar um livramento, porque Ele sabe até onde eu suporto, até onde o irmão suporta. Então ele quer nos dar o livramento, né? E às vezes virou e o irmão realmente ali tem que sair de cena, a irmã tem que sair de cena, porque foi assim na vida de Davi, né? Muitos, né, estão, aleluia, nos direcionando, e eu acredito que é uma direção de Deus, que a inveja, irmãos, a gente tem que sair de perto, porque senão essas pessoas, elas tentam nos matar, e nem sempre é fisicamente, né? Muitas vezes é espiritualmente, né? Nos matar, nos jogar seta, né? Então, o Senhor sabe, né, usar meios para nos dar livramento, para que a gente, olha, perceba aí a maldade, aí tem maldade, por mais que você ache que não, porque Davi, né, Jonathan foi ali usado, né, para nos falar. Muitas das vezes Deus usa pessoas para nos alertar, sim, mas nem sempre. Aleluia. Muitas das vezes, aleluia, glória a Deus, o Senhor fala diretamente conosco, né? Mas há situações em que Deus usa sonhos, usa outras pessoas para falar conosco, né? Nos alertar. Então, o que o Senhor colocou em meu coração, irmãos, é que o Senhor está entrando com livramento ali de mais intenções para com o irmão, para que mate a fé do irmão. Muitas das vezes, a pessoa jogando, estou olhando uma borboleta, muitas das vezes a pessoa jogando setas, né, dardos inflamados nos sonhos dos irmãos, sabe como atingir o irmão, já adquiriu a artimanha, se eu falar isso ela vai ficar desanimada, né? E na verdade é o inimigo por trás disso, que a gente começa a vibrar baixo, começa a aceitar aquela palavra, ficar triste, ficar remoendo, e o inimigo se alimentando ali. Ela tem fé nisso, no que a pessoa fala, não no que Deus falou com ela. Olha aí o código que Deus está nos dando. Por isso que muitas das vezes o Senhor usa outras pessoas, irmãos, ou através da nossa própria intuição mesmo, o Senhor, sonhos, revelação, o Senhor nos alerta sobre intenções, né? Pode ser de parentes, pode ser de amigos, para que a gente, aleluia, se desperte, não. Quando vir uma palavra contrária, a gente saiba lutar com o ser certo. Qual é o ser certo que está por trás disso? Aleluia, não, você está repreendido, Satanás, porque o meu Deus disse que a vitória é minha. Aleluia, eu não aceito nenhuma palavra de derrota, eu vou vencer, porque em Jesus eu sou mais do que vencedor, sou mais do que vencedora. Então, o que Deus está nos alertando aí, ó, olha a metanoia, né? Da gente mudar de dentro para fora, Ele está nos requerendo uma mudança de dentro para fora. Quando vir alguém com uma seta contrária, o irmão repreenda. Se não puder repreender na hora, né, com educação, com respeito, o irmão faz uma oração, busca, né, espiritual, que eu falo, né, na sua casa, no monte, para repreender toda seta maligna, e não aceite,
irmãos, não aceite, porque muitas das vezes sim é o inimigo por detrás, na maioria das vezes mas às vezes é também a perversidade, né, irmãos? Nem sempre é a imaturidade, é a perversidade humana mesmo, né, no qual o inimigo deita e rola. Mas muitas das vezes não é de pessoas imaturas, né, que nós amamos, né, que nós até confiamos, mas que ali, de uma certa forma, ali por estar no processo de libertação, por não vigiar, né, por ainda não ter se encontrado, né, enfim, né, no se convertido também, né, e muitas das vezes até dizem que é da nossa mesma fé, mas não tem sabedoria, né. Então, se é por razões, irmãos, de perversidade, ou se é por razões, aleluia, de glória a Deus, por razões assim de perversidade ou imaturidade, né, isso aí está nas mãos de Deus. Mas o que Deus me direciona é que não aceite palavras de derrota, porque pessoas à sua volta já repararam que isso atinge o irmão, isso atinge a irmã, e o Senhor tem isso como maldade. Mas o Senhor está falando no meu coração, eu vou tratar com a maldade. Se é meu, se não é meu, isso é comigo, mas eu vou tratar com a maldade. Porque o próprio Deus, irmãos, já não, aleluia, já não tem essa pessoa como inocente. Porque essa pessoa olha para o irmão, olha para a irmã, sabe que essas palavras vão ferir, mas mesmo assim lança contra os irmãos. Só que Deus está colocando no meu coração que Ele não vai deixar mais ferir o coração do irmão e da irmã, porque Ele já está fazendo uma grande mudança na vida do irmão e da irmã, de dentro para fora. Está blindando o coração do irmão, colocando o escudo, né, colocando aí a armadura aí da justiça para o irmão, aleluia, Efésios 6, né, para que nenhum dardo inflamado mais atinja o irmão. Por quê, irmãos? Porque o Senhor, aleluia, está trazendo uma mudança, e é uma mudança de dentro para fora, pessoal, na vida do irmão e da irmã. Então essas pessoas não vão atingir mais o irmão com essas setas malignas que estavam atingindo até então, mas o Senhor vai tratar com a maldade. Aleluia. Então, por isso que a gente entrega nas mãos do Senhor, né, irmãos, aleluia. Eu falo aquilo que o Senhor coloca no coração, aquilo que Ele me revela através da palavra dEle, e Ele está chegando com tratar aí de maldade de pessoas que te cercam e sabiam exatamente como ferir o irmão ou a irmã. Então, fique na paz de Jesus, né? Guarde essa palavra no coração e deixa Deus fazer justiça, que Ele é a justiça. Né? O irmão aí só continue buscando, aleluia, entrega nas mãos do Senhor, aleluia, porque o Senhor vai tratar da maldade. Vai chegar libertação para muitos, né? Assim como chegou aí libertação para os filhos aí aleluia, de Jacó, que se levantaram contra José, quando viu ali José numa posição para ajudá-los, né? Para salvar a vida deles até. Eu acredito que ali chegou salvação para a casa, né, de Jacó. Aleluia. Para muitos vai chegar a salvação. Às vezes Deus trata da maldade que existe na gente, irmãos, para nos salvar, né? Mas se Deus achar aí um perverso e querer fazer uma justiça de uma forma na qual a gente vai ficar impactado, deixe, irmãos, que seja feita a vontade de Deus, que a gente continue firme buscando Ele, continue com o nosso coração, aleluia, voltado para o bem, ao amor próximo, porque foi isso que Jesus nos ensinou. Não pague mal com mal. Né? Não falo isso porque eu sou perfeita, irmãos. Falo isso porque é isso que está na palavra. E a gente tem que deixar a palavra entrar no nosso coração para que haja uma verdadeira transformação. Fique na paz de Jesus.